E nós vamos ler hoje o capítulo 10 do livro de Atos. Vamos conhecer o centurião Cornélio. Vamos ver uma revelação tremenda que Deus deu a Pedro. Muito interessante esse capítulo. Ele é um pouco extenso, mas acompanhe a leitura. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo. E de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Ouviu-se uma grande voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam-se se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes. Sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhes Cornélio: Faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, a chamar Simão por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção às pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo e é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo.
Este é o Senhor de todos. Deixa eu só marcar aqui, depois a gente conversar sobre esse versículo. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Amém? Eu marquei aqui o versículo 35, que diz assim: pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo, lhe é aceitável. Deus não faz acepção. O evangelho é para todos. O evangelho é tanto para judeus como para gentios. Jesus Cristo é o Senhor, tanto de judeus quanto de gentios. Aí no versículo 44, que fala sobre a descida do Espírito Santo sobre todos, que no versículo 45 diz assim: os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se. Porque também, muito importante essa palavra, porque também sobre os gentios foi derramado o Espírito Santo. Deus não faz acepção de pessoas. E o perdão do pecado, como está lá no versículo 48, é somente em nome de Jesus Cristo. É o único que tem poder para perdoar pecados. E esse perdão está disponível a todo aquele que verdadeiramente se arrepender dos seus maus caminhos, que se converter ao Senhor e fazer do Senhor Jesus o Senhor da sua vida. Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e para lançar os nossos pecados no mar de esquecimento. Deles mais não se lembrará o Senhor. A gente pode até se lembrar, que a gente não sofre de amnésia depois que é perdoado. Mas quando a gente se lembra dos nossos pecados, quando ele vem à tona para querer nos trazer a mesma dor, para nos trazer acusação, para nos trazer peso, nós lembramos que no nome do Senhor Jesus Cristo nós somos totalmente perdoados, independente do pecado que tenhamos cometido, porque o Senhor Jesus é suficiente para perdão de todos os pecados confessados e de todos os pecados do qual a gente se arrepende. O Senhor é o nosso perdoador, é o nosso juiz, é o nosso Senhor, é aquele que entende muito bem o nosso coração, é aquele que traduz as nossas emoções mais confusas. Ele nos entende, ele sabe, ele conhece. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero você no capítulo 11, que nós vamos ver uma curiosidade, né? Qual foi o lugar que os cristãos, que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez, que foi lá na Antioquia. Então, capítulo 11, a gente fala mais sobre isso. Deus abençoe a sua vida e até o próximo capítulo.